Espero que você não tenha vindo aqui para ouvir a pastora ou o pastor, né? Mas que estejamos aqui para ouvir a voz de Deus nessa manhã, e eu creio que Ele é mais poderoso do que qualquer um de nós, né? Que seja a voz dEle a ecoar neste lugar. Que você abra o teu coração e a tua mente para receber a palavra de Deus nessa manhã. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Marcos, no capítulo 16. E eu quero ler a partir do versículo 14. Manhã de ensino, né? Então, que você se prepare aí, se você gosta de anotar, de escrever, para depois você continuar estudando a palavra quando você sair daqui. Às vezes a gente quer lembrar, né, um versículo e não consegue, então anote, escreva. Anote aí na tua Bíblia, para que você depois possa lembrar da palavra. Lá no versículo 14, fala assim, você achou aí? Marcos 16, 14. Diz assim: mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados ceando, e repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. E eu vou parar aqui, e eu quero chamar a tua atenção para o início do versículo que nós lemos, né? Que diz que havia um problema aqui acontecendo, né? Jesus morreu, ressuscitou, e diz que depois que Jesus ressuscita, os discípulos não creram, né? Jesus falava que isso ia acontecer, mas quando acontece, as pessoas não acreditam. Os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, conheciam a palavra, conheciam Jesus, e ainda assim a palavra diz que eles não creram. Por quê? Por que eles não creram, né? E Jesus repreende os discípulos por causa da falta de fé e da dureza de coração. E eu quero começar esta palavra te perguntando, né? Será que muitas das vezes isso não tem acontecido com a gente? Será que muitas das vezes a falta de fé não toma o nosso coração e tem endurecido o nosso coração, nos fazendo duvidar daquilo que o Senhor tem nos prometido? Temos declarado que esse é o ano da transformação. Todo culto a gente fala isso aqui. Você tem ouvido tantas e diversas pessoas declararem que 2024 é o ano da sua transformação. Mas será que de fato nós temos crido nessa palavra? E eu quero te dizer que você só vai viver a transformação se você crer, se você tiver fé. E eu quero te convidar nesta manhã, né, a tirar toda a dureza do teu coração, para que esta palavra entre, para que haja abrigo no teu coração e para que você creia e de verdade você viva tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido aqui. Nós temos ouvido tantos testemunhos, né, de pessoas que já estão vivendo essa transformação, e eu creio que não é só para um, não é para dois, mas para todos, todos os que crerem. Quem aqui já está vivendo o milagre da transformação? Amém? Eu não sei como têm sido os teus dias, e às vezes as dificuldades elas antecedem, né? Precedem os milagres. Mas eu tenho já ouvido falar daquilo que o Senhor tem feito, e eu creio que também você vai viver a transformação. Amém? Você crê nisso? Não só diga um amém, né? Não, mas que antes de dizer esse amém, você encha o teu coração de fé, de expectativa por aquilo que o Senhor vai fazer. E o que eu quero dizer nessa manhã, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, é sobre essa dureza no coração, né? Por que será que essa dureza tem vindo sobre o nosso coração, nos impedindo de viver os milagres que o Senhor tem preparado para nós? E aí a gente olha para a palavra, né? E eu vejo lá em Jeremias, no capítulo 17, você lembra dessa palavra? Que fala sobre o vaso nas mãos do oleiro, e diz que esse vaso ele se estraga, né? Ele se racha na mão do oleiro. Você sabe por que o barro ele racha? Alguém aqui sabe me dizer por que o barro ele racha? Quando está no tempo quente, né? Aí, não sei se você já foi num lugar assim, que o solo ele começa a ressecar e ele começa a rachar. Então a rachadura vem por falta de
Ah, tá, por falta de água, né? O calor excessivo que faz a água evaporar e aquele barro fica seco e começa a rachar, né? E essa dureza no coração, será também que não acontece por falta de água? Quem é a água? Quem é essa fonte de água? Jesus. E eu acho que, às vezes, essa dureza no nosso coração vem quando nós nos afastamos dessa fonte, né? Quando começa a faltar essa água em nós, quando começa a faltar Jesus em nós, quando começa a faltar a palavra em nós, porque Ele é a palavra, essa dureza começa a vir sobre o nosso coração. E quando a gente se torna endurecido, a gente não permite ser moldado. Para o vaso ser moldado, ele precisa ser molhado. Para o barro ser moldado, ele precisa ser molhado. Essa água precisa vir para que nós nos tornemos esses vasos moldáveis na mão do oleiro. Nós somos barro, amém? Vasos de barro, a palavra diz isso. O Senhor, Ele é esse oleiro, Ele é a água, Ele é a fonte e precisa vir sobre a nossa vida. Se esse encontro não acontece, da água com barro, o barro não é moldado, né? E eu quero te convidar nesta manhã a permitir que essa água, que essa palavra entre no teu coração e traga essa capacidade de ser moldado, para que toda dureza saia em nome de Jesus e nos tornemos esse barro moldáveis. Quantos desejam nessa manhã, né, serem moldáveis nas mãos do oleiro? Ele pode tudo. O Senhor, Ele pode nos moldar, Ele pode fazer todas as coisas, mas nós precisamos permitir que esse encontro aconteça, para que toda transformação que nós temos declarado aqui, ela aconteça na nossa vida. Lá em Romanos 12, né, diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. E antes disso diz o quê? Não vos amoldeis, né, a este mundo. Nós não podemos tomar a forma do mundo, mas precisamos ser moldados. Baseados em quê? Nessa palavra que é poderosa. E eu já quero te perguntar aqui, né? O que tem moldado a nossa vida? Se a gente não ouve a palavra, se a gente não permite que essa palavra entre no nosso coração, outras coisas tentarão nos moldar, né? O mundo virá com toda a força, né? Com as sugestões, com as propostas, tentando nos fazer tomar a forma do mundo. E a palavra nos orienta nessa manhã, né? A palavra nos chama a atenção, nos convidando, nos atentando. Não vos amoldeis, né? Não tomeis a forma desse mundo. A gente está aí, né? Prestes a chegar carnaval, misericórdia, né? Ninguém aqui vai querer se fantasiar, desfilar, né? Ninguém aqui, em nome de Jesus, isso não nos pertence mais. E aí o mundo vem com essa proposta, é um convite que alguém faz. Ah, estou em casa mesmo, né? Não estou fazendo nada. E aí alguém te convida e você decide sair. Eu recebi uma mensagem falando: pastor, eu posso fazer uma certa coisa, assim, né? No carnaval, ir para um lugar, eu vou trabalhar. Aí eu falei para a pessoa, mas você acha que você vai conseguir ficar lá, no meio nesse ambiente, no meio desse povo, sem ser contaminado, né? O samba tocando lá, será que o pezinho não começa a balançar, né? A gente já começa a se sacudir, a gente está num ambiente que não é favorável, né? E é aquela briga da carne e do espírito. A gente precisa fugir, querido, resistir ao diabo, sabe? Se eu sei que eu vou ficar tentado, para que eu vou para esses lugares? Será que a gente está preparado para estar em alguns lugares e não se contaminar e não tomar a forma do mundo? Né? Então, que nessa manhã a gente se revista, né? Se encha de Deus, que a gente permita que essa água entre em nós, nos enche e nos torne maleáveis, moldáveis, para que o Senhor nos molde e nos torne aquilo que Ele deseja que sejamos. Sabe, às vezes a gente não está vivendo tudo aquilo que o Senhor quer. Nós não somos ainda aquilo que fomos gerados para ser, porque estamos com o nosso coração endurecido por falta de água. E eu quero te convidar nesta manhã, que a gente sempre vai precisar de mais de Deus, né? Quem aqui pode dizer assim: eu já estou cheio. Eu estou cheio de Deus, eu não preciso mais, pastora. Ei,
a gente sempre vai precisar de mais de Deus, né? Que sejamos sempre assim sedentos, insaciáveis. Tinha uma música assim, né? Sou insaciável na minha busca por ti, que sejamos assim, sempre desejosos de mais. Eu preciso de mais, sempre vai ter mais espaço, né? Para que o Senhor nos encha. E eu quero te levar a fazer a essa reflexão nesta manhã. Aquele vaso estava ali aonde? Na mão do oleiro, né? Estava no lugar certo. E aí você pode pensar assim, eu estou no lugar certo, eu estou na igreja, eu estou nas mãos do oleiro, eu nunca me afastei, por que ainda assim a gente racha? Por que ainda assim a gente quebra, né? Por que falta água em nós? Porque a gente está buscando pouco de Deus. Que a gente deseje nessa manhã, eu quero mais de Deus, eu preciso que essa fonte jorre na minha vida. Esse lugar aqui, né, que era o lugar onde o vaso estava sendo moldado, esse campo do oleiro, essa olaria, você sabia que ela ficava localizada num lugar que era perto do tanque de Siloé. Lá na olaria, né, tinha tantas coisas ali, mas não tinha um tanque. E essa olaria ficava perto do tanque de Siloé. E quando a gente olha para a palavra, também conta uma história de um cego que estava ali à beira do tanque. Você lembra dessa história? Perto do tanque de Siloé tinha um cego e ele encontra com Jesus e diz que Jesus, né, de uma forma bem inusitada, né, um tanto estranha, ele cura aquele cego. Diz que ele pega, o que ele pega? O lodo, o barro, a terra, né? E ele cospe naquele... E cuspe fala de quê? De água. Aquele barro, aquela terra precisava ser molhada para que então fosse colocada no olho daquele cego. E não satisfeito, Jesus fala para ele o quê? Agora você vai no tanque e se lava. Ei, o poder não estava no barro, o poder não estava na terra, o poder estava na água. Se não tiver água, querido, não tem cura, não tem poder, não tem efeito. E ele vai naquele tanque e se lava e ele volta a enxergar. Né? 2 lugares tão próximos, a casa do oleiro, o tanque de Siloé, um tinha muita água, o outro não tanta, não tinha tanque, né? Mas nos 2 lugares a gente vê o vaso sendo moldado e gerando transformação. Aquele vaso, né, nas mãos do oleiro, ele foi transformado. Aquele cego foi transformado através do poder da água. Através desse lodo que foi feito, aquele homem foi curado. E o que será que nós precisamos hoje, né? Que transformação a gente precisa que aconteça na nossa vida? Será que nós estamos dispostos a fazer como aquele cego? A obedecer, né, para que essa transformação venha? Porque aquele lodo é colocado no olho dele e ele podia ter pensado, agora eu vou ser curado, não preciso fazer nada. A gente às vezes pensa que só o fato de estarmos na olaria, o fato de estarmos nas mãos de Deus, o fato de Jesus, né, se dispor a fazer o lodo, colocar no lugar da nossa enfermidade, isso basta. Mas o Senhor nos diz assim, ei, você vai ter que fazer alguma coisa também, né, para que essa obra seja completa. Também há algo que nós precisamos fazer. Aquele cego precisou ir até o tanque, lavar os olhos para que ele pudesse enxergar. E o que será que nós precisamos fazer, né? Qual é a nossa parte nesse processo de transformação? Para que essa água tenha o efeito, tenha o poder de nos transformar. Alguma coisa nós vamos precisar fazer para que essa obra seja completa na nossa vida. O que você precisa fazer hoje para que a transformação aconteça na tua vida? Será que é nos envolvermos mais com esta palavra? Será que é nos envolvermos mais com as coisas de Deus? Será que é bebermos dessa fonte, né, de forma assim, insaciável, né? Porque às vezes a gente também bebe um pouquinho e acha, já está bom. Nesse processo, né, eu fiz a cirurgia, num tempo de muito calor. Eu gosto muito de beber água, eu bebo muita água. O pastor tinha até falado, cara, você vai sentir falta da água. Eu só podia beber 30 ml de água, gente. Que sufoco, né? Eu bebi aquele pouquinho de água que não matava a minha sede. Eu fiquei desesperada. Eu liguei para
a nutricionista, eu falei para ela, eu preciso beber água. Ela falou assim, chupa gelo. Eu falei, eu já estou chupando, mas não mata a minha sede. Ela falou, então bebe mais um pouquinho, vê se você aguenta, né? E eu passei para 50 ml. Gente, um copinho de café, né? Que não me saciava, que não me satisfazia. E que sejamos assim, insaciáveis, né? Que a nossa sede por Deus não acabe. Já sentiu sede? Quando a gente sente sede, é porque a gente já está desidratando. Você sabia disso? A sede já é um sinal de falta de água no nosso corpo. Não espere, né, sentir essa sede para beber de Deus, que a gente beba todo dia mais, e que a gente queira mais de Deus, que a gente queira se envolver mais com as coisas de Deus, com a palavra, sabe, com a oração, com a igreja. Ah, tem culto, não falte culto, não perca culto. Ah, mas eu tenho uma tia que ela fala assim, né, eu posso buscar Deus em casa, eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa. Sim, a gente precisa desse tempo em casa, mas não só em casa, né? Que estar na comunhão, que estar na casa de Deus, também seja o desejo do nosso coração, porque a Bíblia diz que é na comunhão que Ele ordena a bênção. Quantos amam estar na casa de Deus, né? O salmista diz assim, alegrei-me quando só disseram, né? Vamos à casa do Senhor, só diante de um convite. Poxa, está tão silêncio aqui, né? Amor, podia tocar. Agora que eu olhei para ali, eu senti falta. Oh, meu Deus, que silêncio nesse lugar. A igreja não dá um glória. Ah, Jesus. Que o nosso coração se alegre só em ouvir esse convite. Vamos à casa do Senhor, né? E o coração já se alegra, porque é bom estar nesse lugar. É bom estar na comunhão, é bom estarmos reunidos enquanto igreja. A gente sozinho, né? A gente só se torna igreja quando a gente está reunido, né? Quando estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está. Então, que o teu coração tenha prazer em estar na casa de Deus. Se a gente quisesse dar uma desculpa para não estar aqui hoje, você teria? Pensa aí, você teria uma desculpa? Ah, pastora, trabalhei a semana toda. Domingo é o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. Desculpa. Ah, eu tenho que fazer o almoço. Tem alguém esperando, vai almoçar na minha casa hoje. Desculpa. Se a gente procurar, a gente vai achar. A pastora Marisângela fala que quem quer, faz. E quem não quer, arruma desculpa. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. A gente faz as coisas acontecerem. Se a gente ficar procurando desculpa, a gente vai achar. Mas que aqui nessa igreja não, né? Aqui não tem ninguém assim, nem vai ter. Ninguém que arruma desculpa para não estar na casa de Deus. Alguém que arruma desculpa para não orar. Alguém que arruma desculpa para não ler a palavra. Alguém que arruma desculpa para não se envolver com o Senhor. Para não se comprometer com as coisas de Deus. Talvez você até tenha sido assim um dia, né? Até o ano passado. Mas 2024 não. 2024 é o ano da transformação. É o ano que eu vou me envolver com as coisas de Deus. Eu vou me encher dessa fonte para que ela me transforme. Para que eu seja um barro, né? Que se permita ser moldado pelas mãos do oleiro. Não adianta ter barro. Não adianta ter o oleiro, né? Eu estar na olaria, se eu não tiver a água, se essa água não encontrar com o barro. Ali no tanque de Siloé foi o local adequado, né? Para que esse encontro acontecesse e a transformação de fato acontecesse. A transformação só vai acontecer quando a água encontrar com o barro. Que nessa manhã seja manhã assim de encontro, né? Da água com o barro. Lá em João, no capítulo 4... tem aquele texto da mulher samaritana, né, que ela vai ao poço e ali ela encontra com Jesus. E ali Jesus dá uma aula para ela, né? E Jesus fala para ela: ah, mulher, se você soubesse diante de quem você está, se você soubesse quem é esse que te fala, né? Eu sou a fonte de água viva. Se você soubesse quem eu sou, você me pediria, eu te daria a água da vida e você nunca mais teria sede. Todas as necessidades dela poderiam ser supridas nele. E é tão lindo esse texto, né? Que ela vai com o cântaro para pegar água. E eu acho lindo que no final da conversa ela larga o cântaro. Ela até esquece o que ela foi fazer ali. Aquilo que era tão importante para ela, pegar água, perde a importância. Porque ela encontra ali algo mais importante do que aquilo que ela foi buscar.
E ela sai dali para contar para todo mundo com quem ela encontrou. Olha, eu fui buscar água, mas eu encontrei a fonte de água viva. Nele a minha sede é saciada, eu não posso ficar sem ele. E ela começa a contar para todo mundo, falar de Jesus, e ela traz com ela uma multidão. Quem quer ser assim, né? Trazer multidões à presença de Jesus, para que muitas vidas sejam também transformadas. Nós não podemos a gente se satisfazer apenas em ser transformado, apenas em encontrar com Jesus, em apenas beber dessa fonte. Quando eu sou transformado, eu quero que outras pessoas também sejam transformadas, né? Aquilo que é bom para mim, eu preciso dar para outras pessoas precisam ser saciadas. Tem tanta gente aí, querido, que precisa ser transformado, né? Essa transformação que nos alcança todos os dias, precisa chegar em alguém. E como essa transformação virá? Que sejamos nós, né, instrumentos nas mãos do Senhor, para levar essa fonte, para levar essa água, que sejamos um canal de Deus para que outras pessoas bebam dessa água. Quando nós lemos aqui em Marcos, no primeiro texto que eu compartilhei com você, a Bíblia diz, aquele que crê e for batizado será salvo, todavia quem não crê será condenado, e esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhe fará mal. Sobre os enfermos colocarão as mãos e eles serão curados. Vocês olham para esse texto e veem quantas coisas aqui que não é sobre mim, é sobre o outro, né? É o que Deus vai fazer em mim para que outros sejam abençoados. Eu vou colocar a mão em alguém e esse alguém vai ser curado. Eu vou expulsar demônios, né? Eu vou pregar e as pessoas serão libertas. Ei, não é sobre nós, é sobre o que Deus vai fazer em nós, através de nós, para que outras vidas sejam abençoadas. Isso é o reino de Deus, né? Nunca vai terminar em mim, é através de mim, vai terminar em alguém, né? O que Deus faz na minha vida, o milagre que Ele opera em mim, é para que outras pessoas também sejam saciadas, sejam abençoadas, né? Então não reclama dos teus processos não, né? Não reclama das lutas não, sabe? Porque tudo que a gente vive é para que através de nós, através dos nossos testemunhos, o reino de Deus cresça, o reino de Deus se expanda, para que essa fonte jorre e alcance mais vidas, amém? Que você seja um canal de Deus, que seja tempo de sermos transformados, sejamos tão cheios, né? Esse barro fique tão encharcado, né? Tão cheio dessa água, que ela comece a jorrar e alcançar outras vidas e transformar outras vidas, e outros barros rachados, secos, sem água, comecem a receber dessa água e também se tornem vasos moldáveis nas mãos do Senhor. É isso que o Senhor deseja fazer nesses dias, querido. Trazer transformação sobre a nossa vida e sobre aqueles que estão perto de nós. Não é só sobre você, é para aqueles também que estão perto de você. Você crê nisso? Que a tua casa será alcançada, que a tua família será alcançada. Essa água vai jorrar e alcançar aqueles que estiverem perto, os teus amigos, aqueles que duvidam, aqueles que não creem, aqueles que se dizem ateus, né? Aqueles que dizem, não, isso não é para mim, nunca vou viver isso. Eu creio que essa água, sabe, será tão poderosa assim, vai ser algo tão forte na tua vida que não vai dar para reter. Você já viu aquela represa, quando se abre assim, aquela água sai com uma força, né, que alcança todo mundo que está perto, ainda que tentem correr, né? Eles vão tentar se desviar, mas não vão conseguir. Serão inundados, encharcados pelo poder dessa água que transforma a nossa vida. Eu creio que é esse o tempo que o Senhor está trazendo sobre a nossa vida. Você pode abrir aí a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7? Jéssica falou que é fácil achar Gênesis, né? Gênesis e Apocalipse não tem desculpa, gente. É o primeiro e último livro da Bíblia, né? Se errar Gênesis e Apocalipse, está muito estreito, né? Ô, misericórdia. No versículo 7 diz, então o Senhor
modelou o ser humano do pó da terra, feito de barro, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, né? Olha que coisa linda, nós somos esse barro, né? Que o Senhor nos modelou e nos tornou seres viventes. Essa obra que começou lá no Gênesis, ela continua, ela não acabou. Essa modelagem, né, ela é contínua, é todo dia, é para sempre, não vai acabar nunca, só quando a gente estiver na glória, né? Que aí a gente terá um corpo transformado, não seremos mais barro, né? Não precisaremos mais ser moldados, mas enquanto estivermos aqui, essa obra que começou lá no Gênesis, ela continua, é para todo dia. E a palavra de Deus, ela é tão tremenda, né? Os homens, eles são falhos, né? Pecadores, injustos. Quando a gente olha para a palavra e vê que Judas, um homem que andou com Jesus, um discípulo que conheceu, que caminhou com ele, estava ali sendo moldado como todos os outros discípulos, né? Recebia dessa fonte e ainda assim ele traz Jesus. Diz que Judas traiu Jesus por 30 moedas de pratas. Diz que esse era o valor de um escravo. Valia tão pouco, né? Era isso que Jesus valia para ele. Foi vendido por 30 moedas de prata. Você sabia que com essas 30 moedas, aquele campo do oleiro foi comprado? Aquele campo onde era o lugar de ser moldado, foi comprado pelas 30 moedas as quais Jesus foi vendido. Pastora, aonde que você descobriu isso? Onde está escrito isso? Está escrito na palavra. Eu não anotei. Misericórdia, está escrito, eu li. Você já leu? Eu vou achar aqui. Você sabia disso? Você já tinha ouvido falar disso? Sobre essas 30 moedas de pratas que compraram esse campo do oleiro? Eu já sei onde que está. Mateus 27:10. Abre aí, vamos conferir. Achou? Oh, meu Deus. Pastora está assim, né? Tem uns lapsos de memória, misericórdia. Às vezes eu estou aqui falando, eu esqueço a palavra que eu quero usar. Pastora está devagar, né? Eu estou tentando lembrar a palavra, querido. Misericórdia. Mateus 27. Mas Deus é bom, né? É Ele, não sou eu, é tudo sobre Ele. Diz assim, vou ler antes. No versículo 27:7 diz assim: mas concordaram em usar aquelas moedas de prata para comprar o campo do oleiro e formar um cemitério para estrangeiros. E por esse motivo, ele se chama hoje Campo de Sangue, até esses dias. E se cumpriu o que fora anunciado pelo profeta Jeremias. Então eles tomaram as 30 moedas de prata, o valor que lhes atribuíram os filhos de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, assim como o Senhor me havia indicado. Então aquele lugar antes, né, a casa do oleiro, usado para moldar, para transformar, agora se transforma em um cemitério. Porque alguém pega aquelas moedas, né, que serviram para tirar a vida de Jesus e compra aquele campo de transformação. Agora se transforma num lugar de morte, sem vida. E eu quero te dizer, isso aqui faz uma alusão assim, né? A falta de Jesus, a morte de Jesus, torna o lugar de transformação num lugar de morte. A falta de água, a falta da vida de Cristo em nós, torna o lugar de transformação em lugar de morte, em lugar de falta de vida, lugar de sequidão, né? Cemitério é lugar de ossos secos. Falta água, falta vida, não tem transformação, não tem movimento, não tem alegria. Alguém aqui quer se transformar nesse lugar? Eu não.
sem água, sem vida, sem barulho. O problema não é sermos barro, o problema é sermos barro sem água, porque aí a gente se torna um vaso rachado. Vaso rachado não serve para nada. Quem é que usa um vaso rachado? Quando um vaso quebra, a gente tenta colar, né? A gente tenta tampar as rachaduras. Quem é que enche um vaso rachado? Vai desperdiçar água? Ei, Jesus não vai desperdiçar nada em vaso rachado. Vaso rachado tem que ser moldado, tem que ser transformado. E aí, esse oleiro, ele tem a capacidade de pegar um vaso rachado, seco, sem utilidade alguma, né? Um vaso que ia para onde, Cris? Você falou que faz o que com um vaso rachado? Joga fora, vai para o lixo. É isso que a gente faz com vaso rachado, né? E muitas pessoas podem olhar para a nossa vida hoje e falar assim: estou vendo um rachado aí, serve para nada, só serve para ser jogado no lixo. Mas o oleiro, né? Ele olha para a nossa vida e ele fala assim: é só colocar um pouquinho de água aí. E aí essa rachadura vai sumir. Eu amasso, eu transformo, eu coloco água. Essa água, aquela água lá do tanque de Siloé, lembra? Que cura, que limpa, que traz uma nova visão. Ele restaura a tua visão. É isso que Ele quer fazer nessa manhã. Te encher, trazer água, te tornar um vaso novo, tirar toda a rachadura, toda a sequidão, toda a morte e te transformar num vaso novo, sem rachadura, pronto para ser cheio com essa água e te fazer transbordar e te tornar um vaso que pode voltar a ser usado. Ninguém aqui vai para o lixo, amém? Ninguém aqui vai para o lixo por causa de uma rachadura, porque o Senhor, Ele é poderoso para nos transformar e nos fazer um vaso novo, prontos, preparados para sermos novamente usados. Às vezes a gente olha para a nossa vida e pensa assim: né? Eu já fui um vaso tão bonito, já fui tão usado. Tem um vaso lá na tua casa que você não usa mais? Tem. Aí a gente bota ele dentro de um armário, né? A gente esquece que tem. E o Senhor está falando: é tempo de voltar a usar aqueles vasos que estão guardados. O Senhor quer voltar a usar a tua vida, querido. Às vezes estamos rachados, empoeirados, esquecidos, mas o Senhor, Ele tem todo o poder para pegar a nossa vida nesta manhã, né? E com essa água, nos molhar, nos tornar moldáveis, nos transformar e nos fazer jorrar, nos fazer transbordar. É para isso que Ele quer nos transformar. 2024 é o ano da transformação, amém? Quantos querem ser transformados? Quantos serão transformados? Quantos deixarão que essas águas te toquem para que você seja moldado e usado? A gente precisa ir até o tanque nesta manhã. O tanque está lá, o oleiro está aqui, né? E Ele nos ordena nessa manhã: vá até o tanque, né? Esse encontro do barro com a água precisa acontecer, mas quem vai até o tanque somos nós. Jesus manda ele ir, é uma decisão de cada um de nós, está tudo à nossa disposição. A água está à disposição, o oleiro está à nossa disposição. Quando aquele campo do oleiro, né, é vendido, ele deixa de ser um campo de transformação e se torna um cemitério, lugar de morte. E a gente pode pensar assim: e agora? A casa do oleiro acabou, fechou, não tem mais lugar de transformação. Eu quero te dizer, né, que quando o lugar a casa do oleiro é fechada, é transformada também num cemitério, esse lugar é mudado. O lugar da transformação é transferido. Agora não é mais o campo do oleiro, agora é no tanque.
de Siloé. Nunca uma casa vai ser fechada e você vai ficar sem lugar para ir. A casa do oleiro agora é transformada no tanque de Siloé. Também lugar de sermos transformados. E ali no tanque, nós somos transformados e as nossas fragilidades são transformadas, as nossas deficiências são transformadas. No tanque, aquele que não via passa a ver. No tanque, a cura vem. Não seremos mais vistos pelas nossas debilidades. Não serão mais as nossas rachaduras que vão nos definir. Não será mais a nossa doença, não será mais as nossas faltas. Ali no tanque, o que não enxergava passa a ver. Ele sai dali enxergando, porque ele teve um encontro com aquela água. E eu quero dizer que é tempo de sermos transformados, queridos, de sermos mudados e não seremos mais conhecidos pelas nossas doenças. Não seremos mais conhecidos pelos nossos pecados, não seremos mais conhecidos pelas nossas faltas, seremos conhecidos pelo encontro com as águas. Seremos conhecidos porque essas águas nos tocaram, porque essas águas, Jesus, nos envolveu e nos transformou. Que você deixe nessa manhã, esse rio de Deus te encher, te tocar, te amolecer, aonde havia um coração endurecido, que essas águas hoje te toquem, né? E venha trazer uma nova realidade neste lugar. Aqui não haverá mais coração de pedra, né? Mas que haja aqui neste lugar coração moldável, coração ensinável, coração que se permite ser transformado, porque ninguém é transformado se não quiser. É verdade? Se eu decido que eu não quero mudar, eu não vou ser mudado. Você pode estar diante da fonte, você pode estar diante do oleiro, você pode estar no lugar certo, mas se você não quiser ser transformado, você não será transformado. Você vai olhar para o lado e ver alguém, caramba, olha o que aconteceu na vida do Iverson, olha como ele começou 2024, olha como ele está agora, olha para a Jéssica, tantos anos esperando uma porta de emprego, né? Formada, profissional, qualificada. E agora a transformação vem, a porta se abre, a mudança chega. Mas por que aconteceu com ela e não acontece comigo? Será que você quer? Será que você está se permitindo ser transformado? Será que você está obedecendo a voz de Jesus quando Ele te diz, vai até o tanque, se lava? Deixa essa água te tocar. Ou a gente está fechado achando, não, né? Jesus já colocou o lodo no meu olho, aquela gotinha de saliva ali já foi suficiente para molhar o barro. Mas Jesus está falando, vai lá, precisa de mais água. Essa gotinha aí não te basta, tem mais de Deus para você. A transformação que Deus quer fazer na tua vida vai precisar de mais água. E a gente às vezes está se transformando com a gotinha. E Deus está falando, vai lá, se lava, tem mais. Eu preciso que você mergulhe. Vai precisar a gente se mexer, sabe? Vai precisar a gente sair do lugar, vai dar trabalho, vai requerer de nós confiança, fé. O texto que nós lemos lá no começo, né? A falta de fé, o coração endurecido, é o que está trazendo problema, né? Para essa geração. Mas aqui não, né? Que possamos decidir hoje, eu não quero ser esse vaso rachado. Eu não quero ter um coração endurecido. Querido, isso só depende de você. Eu não posso ir ao tanque por você. Posso até tentar, né? Pegar na tua mão e te carregar, te puxar. Mas se você não quiser ir, eu não vou conseguir te levar. O pastor não pode. Até Deus, né? Ele fala que você tem que ir. Ele não obriga ninguém a nada. Eu estou à porta e bato. Se alguém quiser abrir, eu entro. Sempre vai ter algo que a gente precisa fazer para demonstrar o nosso querer.
Deus não nos obriga a nada. Quem é que quer ir a esse tanque nessa manhã? Quem aqui nessa manhã reconhece, né? Pastora, acho que eu estou com uma rachadura aqui, né? Estou precisando de água. Acho que eu não estou enxergando direito, preciso ir ao tanque de Siloé. Você sabe o que significa Siloé? Enviado. Quem vai ao tanque de Siloé vai enviado para ser enviado. Jesus nos envia ao tanque para sermos curados e ali Ele nos envia para sairmos dali transformados, para sermos fonte de cura para outras pessoas. Através de você, como nós lemos lá, né, no primeiro texto, vocês vão expulsar demônios, vão colocar as mãos e as pessoas serão curadas. Às vezes a gente acha que isso é o pastor que vai fazer. Quem vai fazer isso é o diácono, é o missionário. Ei, é para quem crê, é para quem permite que essa água entre, amoleça o coração, né, e você se torne um vaso moldável que ouve a voz de Deus e obedece. E aí Ele te usa para que você, em nome de Jesus, ore e vidas sejam transformadas, vidas sejam curadas, vidas recebam o poder da palavra de Deus e se torne fonte de cura também. É esse o tempo que o Senhor quer trazer sobre esta igreja, querido. Um tempo de transformação, um tempo de sermos cheios, um tempo de sermos molhados por essa água, nos tornarmos moldáveis, sabe, em nome de Jesus. Que aqui não haja ninguém assim. Pastor, eu sou assim, né? Eu sou assim. Você já falou isso? Eu sou assim mesmo, eu falo assim. É o meu jeito, a minha família é assim. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tudo começa aqui. A nossa mente precisa ser transformada, as nossas declarações precisam ser transformadas, o nosso agir será transformado, os nossos frutos serão transformados. A Bíblia diz, né, que a árvore ela é conhecida pelo seu fruto. Que fruto nós temos gerado? Será que não é hora também dos nossos frutos serem mudados? Árvore seca não produz nada, né? Árvore seca não dá fruto. Lembra quando Jesus sente fome, passa por aquela figueira e ele vai pegar um fruto, não tem fruto. E ele amaldiçoa aquela árvore. Querido, chega. Não é mais esse tempo de sermos árvores infrutíferas. Não é mais tempo de Jesus procurar em nós frutos e não encontrar. Que essa água nos alcance nesta manhã, regue nossas raízes, né? Trazendo vida e nos tornando árvores frutíferas. Nenhuma árvore produz fruto e ela come do seu fruto. A árvore produz fruto para saciar outras pessoas, né? É esse tempo que o Senhor quer trazer sobre a nossa vida. Você crê nisso? É tão bom a gente ouvir uma palavra, né? É tempo de transformação. Nós seremos transformados. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais nenhuma carência. Tudo sobre nós, né? A gente quer ouvir palavras assim, onde as nossas necessidades sejam supridas, e elas serão. Mas eu quero te dizer que elas serão supridas para que você seja uma fonte para suprir outras pessoas. Entenda isso, né? Que o Senhor Ele vai fazer essa obra em você, mas se coloque à disposição para que Ele te use. O pastor ministrou aqui no início, falando sobre Ana, né? Ana pede um filho e ela entrega Samuel para servir na casa do Senhor. Você tem coragem de entregar a tua vida? Jesus se entrega por mim e por você para que tivéssemos vida. Para quê? Para a gente ir para o céu? Então a gente já pode morrer agora, amém? Não, né? Ninguém quer morrer agora, mas você já está salvo, já acabou. Não, ninguém quer morrer agora. Ainda tem tanta coisa para a gente fazer, né?
Ainda tem tanto fruto para a gente dar, ainda tem tanta gente precisando ser alimentada. Então que o Senhor nos encha nesta manhã, que o Senhor regue as nossas raízes, que Ele nos faça frutificar, que Ele nos cure, que Ele tire toda a rachadura, que Ele amoleça o nosso coração, para que possamos receber a palavra, para que sejamos uma terra frutífera, né? Aquela terra seca que a semente cai, ela morre. Essa terra não pode ficar seca. Que a palavra de Deus hoje encontre o nosso coração, nos torne moldáveis e nos torne frutíferos, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, querido? Dê um aplauso ao Senhor, se coloque de pé aí no seu lugar. Queria te convidar a orar. O que fazer, né, diante da palavra de Deus? O que fazer diante de uma revelação? O que fazer diante de um ensinamento? Quando a gente olha às vezes assim, né, e a gente se compara, a gente pensa em como está a nossa vida hoje, e a gente às vezes pensa, caramba, isso vai dar tanto trabalho, né? Misericórdia. E às vezes a gente pensa até em desistir, né? Acho que eu vou ficar parado aqui, não tenho força nem para caminhar até esse tanque. Mas nessa manhã, o Senhor, Ele nos impulsiona, sabe? Ninguém vai ficar na beira do tanque. Está tão perto. Às vezes a gente está tão perto, mas a gente não tem força para abaixar, para pegar aquela água e trazer até os nossos olhos. Está tão perto, eu quero te dizer, falta tão pouco. Ei, em nome de Jesus, você não vai ficar parado aí olhando para esse tanque e não vai fazer nada. Que o Espírito Santo de Deus hoje te impulsione, te dê força, te dê coragem para você abaixar nesse rio e trazer essa água para perto de você. Que essa cura venha, que a transformação venha. Você não vai ficar na beira do tanque e não vai viver a transformação que Deus tem para você. Em nome de Jesus, é tempo de sermos transformados. Você pode declarar essa canção? Você crê que esse rio está aqui neste lugar? Mergulha, deixa essas águas te tocarem. Deixa Ele te tocar nesta manhã. Que flui do seu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Onde me passar, Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Peça a Ele, peça a Ele nessa manhã. Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.